Se você tá passando por um processo de luto, eu te aconselho a ficar aqui. Não porque eu tenha respostas mágicas, mas talvez porque eu consiga organizar o que você tá pensando e sentindo. E para isso, eu preciso te contar a verdade sobre o meu luto e como isso me moldou. Talvez isso explique tudo sobre mim e talvez isso também explique algo sobre você. Esse vídeo não é sobre tristeza. Ele é sobre o que acontece quando a morte entra na nossa vida antes do esperado. E se de alguma forma você se identifica com essa situação, fica comigo. A morte entrou na minha vida muito cedo. O meu primeiro contato com a morte foi o falecimento da minha mãe, 4 dias depois do meu aniversário de 5 anos. E isso moldou muito quem eu sou, tanto de perspectiva de vida e a forma que eu enxergo a vida, quanto de senso de urgência, ansiedade em alguns aspectos, a minha forma de viver, de amar, até de escolher. Porque essa pressa que eu tenho de viver as coisas e de ver o mundo, de conhecer pessoas e de realmente pensar muito sobre várias formas distintas de ver o mundo que eu ainda não tive contato, elas não são um sintoma, elas são uma consequência. E elas são uma consequência de um contato muito cedo com a morte. E acaba que hoje em dia eu tenho muita familiaridade com a morte, porque esse é um tema que me encontrou e esteve comigo desde os meus 5 anos. E essa era uma fase, 5 anos, que eu nem sabia quem eu era. Se hoje, com 28, eu ainda tenho as minhas dúvidas em relação a mim mesma, imagina com 5 anos. Não tinha nem minha personalidade formada. Mas a ironia de toda essa situação, no meu caso, é que a morte foi muito mais presente do que muitas pessoas que passaram pela minha vida. Ela teve um papel muito forte, grande e permanente que, sendo muito sincera, acontece até hoje. Claro, eu já tive muitas perdas durante a minha vida, né, de pai, mãe, avós, enfim. Então, hoje em dia, por questões matemáticas, obviamente, eu já não estou mais passando por tantos lutos diretos, mas é sempre um tema que ronda. Na última semana, eu tive 4 amigos que perderam pessoas importantes e, mais uma vez, esse tema volta para minha vida. O que, na verdade, não posso nem dizer volta, porque ele sempre esteve por aí. Chega um momento que eu já pensei tanto sobre que eu tenho uma naturalidade muito grande de falar sobre tudo isso. Então, os meus amigos me enxergam como realmente um porto seguro em relação a isso. E eu não quero de jeito nenhum que você entenda mal. Eles estão certos, porque para mim a morte e tudo que eu passei e as formas e ferramentas que eu construí para passar pelo luto são conversa de bar. É irônico, porque a minha mãe viveu comigo por 5 anos, presencialmente, né? O luto vive comigo há muito mais tempo. Amigos que eu iniciei amizade e finalizei estiveram comigo há muito menos tempo do que a morte. Namoros que começaram e terminaram tiveram muito menos tempo comigo do que a morte. Então não me causa espanto, mas obviamente me causa dor e um desconforto muito grande de saber qual que é o processo que esses meus amigos vão ter que passar, que ele é um processo de cura, mas que precisa olhar de forma muito intensa para dentro. E isso pode machucar. E no meio de todas essas questões, existem muitas formas de receber o luto de forma inicial, porque nem sempre a gente tem condição de compreender a passagem, que nem sempre a gente tem condição e compreensão realmente da morte. Dentre os meus amigos que perderam alguém muito especial, teve um caso muito próximo, assim, com a minha história, que foi de uma amiga que perdeu o pai. E por conta da familiaridade da situação, eu tive uma proximidade maior com ela, para que a gente conseguisse realmente conversar.
e ela entender que ela não estava sozinha e que ela não foi a única pessoa que passou por isso no mundo. Quando você perde alguém, inicialmente você também fica muito sem chão, porque aquela pessoa tinha um papel na tua vida que, em primeiro momento, você não sabe como vai ser ocupado. Isso não quer dizer que você quer colocar outra pessoa no lugar. Muitas vezes nem tem condição disso acontecer, como a perda de um pai, de uma mãe que foi muito bom na sua vida. Mas fica aquele vazio do incômodo que vai sempre te lembrar de alguma forma que a pessoa não tá mais ali. E aí ficam muitos questionamentos, porque você perdeu a pessoa, mas ao mesmo tempo a tua vida precisa andar. E aí fica aquela coisa assim, tô conseguindo continuar minha vida, mas eu não deveria estar sofrendo pelo luto do falecimento do meu pai? Ou então, ok, eu tô me dando tempo pra digerir o falecimento do meu pai, mas eu não deveria estar tocando a minha vida? O que que a gente vai fazer? Como a minha família vai se reconstruir depois de tudo isso? A gente tem muitos casos de pessoas que também são o provedor da família, e como é que fica tudo isso? Muda tudo. E uma das coisas que ela me perguntou muito, assim, é como que a gente faz para chegar no momento do retorno da felicidade? Na verdade, primeiro ela me perguntou se a gente volta a ser feliz. E como? E a gente não tem, nós enquanto canal, a gente ainda não tem tanta proximidade para vocês entenderem e saberem o quão feliz eu sou. Porque, inclusive, acho que é nesse momento que vocês estão descobrindo que eu sou órfã de pai e mãe. Mas, fechando esse parênteses, é, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito feliz e muito realizada. Obviamente que, enquanto ser humano, a gente tem aqueles momentos de se questionar, de procurar saber se a gente tá fazendo correto, de, eu merecia tal coisa, aconteceu tal coisa, e piriri porque é do ser humano, gente. Mas eu, Andressa, sou uma pessoa inegavelmente feliz. E mesmo com tudo que aconteceu, eu sou muito feliz. Obviamente que ter tido a morte muito perto e a ausência dos meus pais durante a minha vida, o meu crescimento, enfim, me trouxe muitas consequências que ter eles vivos eu não viveria. E isso, em alguns pontos, me trouxe sofrimentos adicionais, digamos assim, até esse momento da minha vida. Mas isso não quer dizer que, mesmo com essas situações, eu não fui ou não sou feliz. Porque se eu te falar isso, eu vou estar mentindo muito. Uma das expressões que a gente ouvia muito durante a pandemia era sobre o novo normal. E quando você passa por um luto, é um caminho onde tudo realmente é um novo normal. Porque todo o sentido da vida se reorganiza. Você questiona tudo por conta da falta ou do excesso de amor, de saudade, enfim. Mas uma frase que eu acho muito bonita e que versa muito bem sobre o luto mesmo, é que a saudade é o azar de quem teve muita sorte. Uma pessoa que passa na Terra e marca tantas pessoas com tanto amor, com tantas boas lembranças, com toda a certeza desse mundo cumpriu a missão da melhor forma possível. Porque se você tá desse lado, cheio de saudade, é porque sim, a pessoa fez o trabalho bem feito. Veio, te ensinou muitas coisas, muitas vezes te ensinou sobre amor, te ensinou sobre cuidado, te ensinou vários aspectos. E quando você não tem mais aquele afago, quando você não tem mais aquele grau de consciência que a pessoa te trazia, enfim, obviamente isso vai te causar dor. Mas ao mesmo tempo, você teve muita sorte de ter contato com essa pessoa. E um aspecto muito importante também de se entender é que essa pessoa que você ama e partiu,
ela não morreu. Se você está no início do processo de luto, você vai perceber que enquanto vocês estão em um almoço de família, muito provavelmente alguém vai lembrar de uma história que tem a ver com a pessoa e vocês vão conversar sobre aquilo e aquilo com o tempo já não te causa mais dor, a lembrança não te causa mais dor, te traz felicidade. E se você está num momento muito inicial, eu sei que isso parece loucura, mas é um caminho que te retorna a felicidade, sim. Com o tempo, eu fui entendendo que realmente o luto não é um capítulo que se inicia, passa e fecha. Acho que muitas vezes a gente consegue olhar o momento que ele começou, mas eu não sei te dizer se eu consigo dizer que finalizei algum dos lutos em relação, por exemplo, ao falecimento dos meus pais. Em muitos momentos eu fico me perguntando, assim, quando bate uma angústia, eu fico me perguntando se isso é saudade, se isso é luto, se isso são as duas coisas, ou se o luto só mudou de forma. E como eu disse lá no início, eu não tenho todas as respostas, acho que eu inclusive tenho pouquíssimas delas, mas eu tô te passando com sinceridade tudo o que eu senti e sinto. No momento atual, já há vários anos inclusive, eu não sei te dizer se eu finalizei meu luto, mas eu com toda certeza eu consigo te afirmar que esse meu novo normal, sem a presença dos meus pais, é muito bom. E isso não é diminuir de jeito nenhum a imagem e a memória deles, e inclusive a saudade que eu tenho deles, e as expectativas que vão acabar sendo frustradas, porque eu gostaria muito que meus pais vissem meus filhos, gostaria que eles me vissem casando, essas coisas, e não vai ter como existir. Mas isso não quer dizer que o momento do meu casamento, o momento que eu tiver meus filhos, não vão ser felizes. E eu tenho plena certeza de que, de alguma forma, eu vou fazer eles presentes em todos esses momentos, presentes em todos esses momentos. E eu serei muito feliz também com a lembrança de que eu fiz eles presentes. Até porque eu tenho uma filosofia de que essa pessoa, ela realmente não vai falecer enquanto todas as pessoas que ela passou em vida e tocou falecerem também. Porque a minha história com os meus pais, a minha história com meus avós, que eu já perdi, enfim, continua muitas vezes em sonhos, continua muitas vezes em músicas que eu escuto e lembro deles, continua muitas vezes em lembranças que eu tenho do jeito que me cuidavam, ou de frases que falavam, ou do jeito que eles viam a vida. De alguma forma, a minha história com todos eles continua. A imagem do meu pai, da minha mãe, da minha avó, dos meus tios, de amigos, enfim, só vai falecer para mim quando eu falecer. E isso é muito forte. Eu faço muita questão de te falar que existe sim o momento que o luto vira luz, que ele vai te trazer também felicidade. Essa felicidade da lembrança, essa felicidade de reconhecer a sorte que teve, essa felicidade de entender que a missão dessa pessoa foi cumprida de forma exemplar, senão você não estaria sentindo saudade. Porque realmente vai existir um momento onde a lembrança deixa de machucar. E isso é sinal de cura. E uma coisa que eu gostaria de te falar, para talvez acalmar teu coração, é que não existe um luto igual ao outro. Eu tenho dois irmãos, um menino e uma menina, e por mais que a gente tenha passado pela perda de pessoas que ocuparam os mesmos espaços na nossa vida, como pais, avós, enfim, exerceram o mesmo papel na nossa vida, os nossos processos de luto foram completamente distintos. Tanto de tempo, quanto intensidade, quanto as ferramentas que cada um buscou para se curar nesse tempo, absolutamente tudo foi diferente. E isso nos levou a uma vida pós-falecimentos, enfim, muito distinta uma da outra. E na nossa experiência, na primeira semana, um estava sentindo de uma forma, agindo de uma forma, pensando de outra forma, enquanto o outro estava pensando de uma forma completamente diferente. Isso é normal. Não existe um manual onde na primeira semana você precisa estar dia e noite chorando, mas na segunda semana você precisa estar de forma XYZ. Não existe. O luto é seu, ele é individual e intransferível. Então, a partir do momento que você entende que não existe comparação em relação ao luto, talvez você se sinta um pouco mais leve para simplesmente sentir aquilo que você está sentindo nesse momento. Então, sim,
tem felicidade daqui pra frente. Sim, vai chegar um momento em que as coisas vão passar a fazer mais sentido. Sim, vai chegar um dia em que você não vai pensar sobre essa pessoa todos os dias e nem chorar todos os dias por esse motivo. Tem muita felicidade daqui pra frente. A vida volta a caber, o riso volta a ser frouxo e sem culpa, a respiração volta a não ter dor. Eu vivi tudo isso e eu encontrei muita vida depois do luto. Eu sonho muito alto, eu traço metas muito altas, eu sou muito intensa sentimentalmente, eu tenho muito apetite de vida mesmo. Eu construí coisas lindas e eu vivo com intensidade porque eu sei o valor do momento presente. E se eu conseguir, você também vai conseguir. Não porque o luto vai acabar, mas porque você vai aprender a caminhar com ele. A finitude não é sobre a morte, é sobre toda a vida que você construiu antes. O amor não acaba quando a vida acaba, e é por isso que você continua.